Sim, pessoal. Pois bem, meu nome é Rafaela, eu tenho 24 anos e daí vou explicar como foi a minha chegada aqui até o SEMAD. Foi tudo maravilhoso. Eu fazia parte da Igreja Batista, eu morava muito longe daqui, bem lá no Grajaú. Daí eu consegui conhecer a irmã Isabel, que ela é recepcionista do meu trabalho, da onde eu trabalho. Eu conheci ela e daí surgiu a vontade de conhecer a igreja. Conheci no mês de fevereiro, era um dia de domingo, dia de 28 de fevereiro, eu lembro até hoje. Foi muito bom, fui bem recebida, adorei conhecer, assim, senti a presença de Deus de uma forma muito maravilhosa na minha vida. E daí veio, assim, começou todo o trabalhar de Deus, né? Daí eu me mudei para perto, comecei a morar perto do meu trabalho. Daí visitei aqui mais uma vez e daí decidi, eu falei, como estou morando mais perto, eu tenho que jogar numa igreja mais perto da minha casa. Daí veio a vontade de estar aqui, né? Daí eu voltei, era um sábado, que foi quando eu comecei a congregar aqui, que foi no dia 29 de abril. E desde já eu tô aqui. E tem sido maravilhoso, fui bem recebida, tenho vivido experiências maravilhosas na presença de Deus. Assim, Deus tem me respondido com respostas assim maravilhosas, assim, e tem com certeza respondido os meus sonhos, que foi trabalhar para a obra dele. E hoje eu tô cantando na igreja, assim, é maravilhoso. E cada dia mais estou na presença dele, assim, fui bem recebida. E assim, tenho vivido coisas maravilhosas mesmo, assim. E na primeira vez que eu visitei aqui, a Isabel me trouxe, ela estava aqui, eu conheci ela, daí ela veio, me trouxe aqui, daí eu sentei lá na frente. Eu lembro que foi na primeira vez. Quando foi da segunda vez, eu lembro lá da Igreja Batista que eu tinha um sonho de cantar na igreja. E eu comecei a pedir a Deus, Deus começou a colocar esse desejo no meu coração. E eu falava, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa, eu quero cantar na igreja. Era o que eu queria. Daí quando eu vim pra cá, foi a primeira vez, eu sentei no primeiro banquinho, eu lembro como hoje. Daí quando foi no segundo culto, a Abel me chamou pra sentar na frente. Daí eu já sentei com a mocidade, cantei, e daí pra mim foi a confirmação de Deus pra minha vida. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Então, assim, eu vi que o que eu sonhava, os meus sonhos, eram os sonhos de Deus pra minha vida. E daí no segundo dia, eu comecei a cantar, e daí eu fiz parte da mocidade já desse dia. Oi, gente. Meu nome é Maria Fernanda, mas o pessoal costuma me chamar de Mafê. Tenho 20 anos e eu cheguei aqui no Belém com 13 anos e fui direto para o CAAD, o Conjunto dos Adolescentes. E esse ano, no comecinho desse ano, eu vim aqui para o SEMAD, fiz essa passagem. E eu confesso que no começo foi meio difícil tomar a decisão. Quando eu vim para cá, eu já sabia bem o que eu queria. Eu já estava certa de que eu queria vir mesmo. Mas no começo foi bem difícil tomar essa decisão, porque o CAAD, esse período de adolescência, no CAAD é muito gostoso, a gente cria raiz, é lá que a gente dá os nossos primeiros frutos, que a gente tem as nossas primeiras experiências com Deus e, querendo ou não, isso é uma coisa que marca muito. Então você passar é realmente uma coisa meio revolucionária, assim, sabe? Mas tem sido muito bom estar aqui. Sim, meu nome é Thalita, eu tenho 21 anos, eu nasci aqui na igreja, não na igreja, eu nasci no hospital, mas a minha mãe, meu pai e meu irmão eram todos aqui da igreja, então eles me trouxeram para cá, eu fui apresentada aqui na igreja, né, e eu sempre frequentei, eu cresci, frequentei as crianças da tia Marta, né, e quando eu fiz, acho que 11 anos mais ou menos, acho que exatamente 11 anos foi, eu passei para o CAAD, né, que é o Conjunto dos Adolescentes aqui da igreja. E, nossa, o CAAD para mim, eu imaginava, Thalita, pensava que eu jamais ia sair de lá, com a minha cabeça, né. E eu fiquei 10 anos lá, eu saí fazem 4 meses que eu passei para cá, para o SEMAD. E, assim, na minha cabeça eu imaginava que eu não ia sair. Só que algumas coisas começam a mudar e a gente mesmo começa a mudar, a se transformar, Deus vai transformando a gente também. E minha cabeça começou a mudar, assim, eu não batia mais os pensamentos, a palavra de lá era diferente da palavra daqui. E eu comecei a perceber que lá não era mais meu lugar, eu precisava mudar, eu precisava ampliar os meus horizontes. E aí meu irmão passou pra cá, meu irmão era dos adolescentes também, e ele passou pra cá. E eu falei, ai, e agora? Será que eu vou, não vou? E aí eu pedi pra Deus, eu pedi 3 confirmações. Exigente, né? Eu queria 3 confirmações, Deus. E aí Deus me deu exatamente as 3 confirmações que eu pedi. E aí eu passei pra cá e, nossa, é muito top aqui, é muito legal. Olá, tudo bem? Meu nome é Emílio, eu tenho 24 anos. Na verdade, eu não sou daqui de São Paulo, sou de Minas Gerais.
Como que eu vim parar primeiramente aqui em São Paulo? Em 2013, eu fiz um concurso, passei para Guaratinguetá, em São Paulo, fiquei 2 anos lá e depois eu escolhi vir trabalhar aqui em São Paulo. Assim, eu sempre fui evangélico. Nos meus 13 anos de idade, eu me batizei e já tive a mentalidade de que Cristo é a salvação. E com o decorrer do tempo, eu fui amadurecendo. Mas eu vi uma questão que eu enfrentava, que eu sou da Assembleia de Deus, que é a questão das panelas. E eu me preocupava muito, porque quando eu saí da minha cidade, eu deixei a minha panela lá. E eu me deparei nessas panelas, principalmente em Guaratinguetá, e aqui em São Paulo eu fiquei muito preocupado. Eu falei, Jesus, e agora? Como que eu vou me inserir nesse meio dos jovens, né? Porque é muito complicado quando você não tem um auxílio, quando você não tem alguém que você conhece, é difícil. Foi então que o meu irmão, ele também já trabalhava aqui em São Paulo, ele é casado, ele é membro atual daqui do Belém, e ele começou a me ajudar também me trazer nos cultos aqui e me acompanhar. Foi então que eu decidi entrar aqui nos jovens. Já entrei, me desculpe, com aquela mentalidade de que poderia encontrar muitas dificuldades na questão do relacionamento com novos amigos, porém me surpreendi quando eu cheguei aqui. Foi que eu encontrei o Guilherme e logo após o Osmar, que me ajudaram assim de uma maneira muito especial. Eu me senti realmente bem recebido, não só vocês, mas todo mundo aqui. Várias pessoas no primeiro dia já vieram, me abraçaram, coisa que a gente não se vê todo dia. E no meio desse vídeo eu queria deixar bem explícito esse agradecimento da minha parte, porque já está realmente mudando a minha vida nessa questão de me sentir mais inserido nesse meio social. Foi maravilhoso. Primeiramente, eu digo assim que não foi somente a presença dela, porque assim, Deus tem colocado a Isabel também, porque primeiramente eu conheci a Isabel. Assim, se não fosse para eu ter conhecido a Isabel, eu não estaria aqui, eu digo. Então, começou todo por esse processo. Daí foi quando foi o trabalhar de Deus, porque assim, hoje eu moro muito próximo da igreja e foi onde que surgiu a amizade da Carol, que foi onde Deus me colocou. Hoje eu moro junto com ela e a gente se dá muito bem, assim, e foi muito bom conhecer ela, ela me ajuda muito, a gente é muito unido, a gente ora juntas, a gente vem pra igreja juntas, a gente é amiga, a gente é irmã, tanto que eu falo pra ela, eu não tenho você como uma amiga, eu tenho você como uma irmã pra mim, porque a gente é tudo, a gente faz tudo junto, né? Tem muita união mesmo, a gente se entende muito bem, assim, e tá na presença do Senhor, a gente se ajuda em tudo. E como assim, vocês têm feito, como foi a presença de vocês na minha vida, assim, como me ajudou? Me ajudou em questão, assim, de me sentir mais à vontade, de me sentir bem, assim, me acolheram muito bem. É isso, eu estou muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus por todas as pessoas maravilhosas que Ele colocou no meu caminho, por tudo que eu tenho vivido aqui. É agradecer a Deus, que a glória seja para Ele e agora eu trabalhar para a obra dEle, que é o que eu mais quero, e que, assim, que não seja para me engrandecer, mas engrandecer o nome dEle, sempre. Então, minha tutora foi a Joyce. Ela, no começo ela estava meio ocupada, tal, mas ela sempre foi muito presente, assim, pra mim, super preocupada, tal, com o meu bem-estar, tentando me integrar. E quando eu cheguei aqui, eu já conhecia bastante gente também, então não enfrentei, assim, grandes dificuldades de me integrar. Mas eu quero fazer um paralelo com esse período que eu tive no CAAD. Eu cheguei no CAAD com 13 anos e eu sofri muito com integração lá. Logo que eu cheguei, eu sofri muito, assim, eu acho que eu passei uns 2 anos, assim, tipo, sozinha, e eu sentia muito forte, assim, o inimigo tentando me tirar lá de todas as formas, e eu me sentia muito sozinha, eu acredito que ele usava muito disso pra tentar me tirar de lá, mas depois que eu consegui fazer algumas amizades, eu me senti melhor, assim, de estar lá, realmente. A gente vem pra casa do Senhor para adorar Ele e tudo, mas eu acho que é muito importante você ter pessoas que se importam com você. Você chegar no culto e saber que você vai ter alguém do seu lado que vai te dizer, paz do Senhor, tudo bem? Realmente querendo saber se a sua semana foi boa, sabe? Não só por falar, tudo bem? Então tá bom. Não, o tutor te pergunta se você tá bem e ele se mostra pronto a ouvir aquilo que você tem para dizer. E para mim também tem sido muito bom esse processo, né? Foi muito bom de tutoria, que a Joyce me ajudou. Desde o primeiro dia, eu confesso que o primeiro dia também foi bem difícil, eu chorei muito, tá? Mas tudo bem, já superei, gente.
Mas tem sido muito bom. Cada ensaio a gente sente assim o cuidado de Deus de uma forma nova, assim, a manifestação mesmo do Espírito Santo. E a gente quer mais, sempre. Cada ensaio a gente tem experimentado mais da presença de Deus. Então tem sido, eu considero como uma decisão assim super acertada. Eu orei bastante também para tomar essa decisão, então, e tem sido muito enriquecedor para mim. Eu já ajudo aqui no louvor também e no SEMAD em Ação, mas como a Thali disse, né, vou usar as palavras dela, eu estou disposta a servir a Deus naquilo que for necessário, que eu quero servir e não importa no que seja. Eu acredito que o reino de Deus é isso, né? Você está disposto e respondeis-me aqui. Então, a Camila, eu já conhecia ela, né? Ela era do CAAD, passou pra cá, e aí agora eu vim pra cá e ela foi minha tutora. Assim, a escolha foi perfeita, porque a Camila é super legal, né, gente? Ela é tipo, ela faz muita, como é que fala? Receptividade pra pessoa. Ela é demais, gente. E ela foi me apresentando as pessoas, ela me apresentou mais ou menos como é que funcionava aqui, né? Os horários dos ensaios, dos cultos, porque é meio diferente lá dos adolescentes, da onde a gente era. E ela me apresentou e ela foi tipo um suporte pra mim, né, nos primeiros dias, porque eu não conhecia praticamente ninguém, eu não sabia com quem que eu ia sentar, que esse é o pior, né, da menina, do menino eu não sei, mas eu falava, gente, com quem que eu vou sentar domingo à noite? E se ninguém guardar lugar pra mim, eu vou ficar de pé lá no meio da igreja? E aí ela me ajudou, ela foi me acolhendo, foi muito bacana a atitude dela e tudo que ela fez por mim. Bom, quanto a essa questão da relação que a gente teve, o que me ajudou bastante foi parece que foi uma escolha certa da pessoa para estar o tutor certo. Isso me ajudou muito, porque ele também faz engenharia, ele é formado em engenharia, eu estou fazendo engenharia, então é uma coisa que, querendo ou não, a gente que é jovem, a gente tem essa necessidade, né, de estar próximo a pessoas que têm essa paridade com você. E isso tem me ajudado muito, porque através dele eu vou conhecendo outras pessoas e a gente vai entrando nas rodinhas e vai acabando fazendo novas amizades. E isso realmente que está fazendo a diferença para mim. A parte espiritual, o que me ajudou bastante foi o meu irmão, em princípio. Porque eu aqui sozinho em São Paulo, se não fosse ele assim, para me trazer à igreja, ficaria muito mais difícil, por causa que o inimigo ele é complicado, né? Ele quer te tirar da igreja, quer tirar a atenção. Mas assim que eu cheguei aqui, eu vi que eu tive essa liberdade de poder falar a respeito mais de Deus, de ter novas experiências, assim como você me disse a sua história, o Osmar me disse a dele, e isso foi agregando na minha vida. E eu acredito que essas experiências que os tutores vão passando para os novos membros que vão chegando é muito importante, porque isso fortalece as pessoas. Porque assim, é importante a gente ler a Bíblia, mas o que é aquela velha frase, né? A palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então eu tenho visto esse exemplo nas pessoas daqui e isso realmente tem me ajudado muito espiritualmente. Uma coisa que eu acho bem legal do SEMAD são as redes sociais, que estão sempre bombando. E eles divulgam bastante as coisas, tudo que vai ter, a gente sempre fica sabendo. Logo que eu cheguei, eu fui convidada para participar do grupo de louvor, mas é uma coisa totalmente aberta. Então eles avisam, tal dia vai ter o ensaio do grupo de louvor. Se você tiver interesse, venha, participe com a gente. Eu acho isso bem legal. E foi assim que eu fiquei sabendo dos projetos, eles sempre convidam, é uma coisa super aberta. Não é aquela coisa, tipo, exclusiva, sabe? Tipo, nós somos o grupo de louvor, vocês são réis mortais. Não. É tipo, não, venham com a gente, se você quiser louvar o Senhor também. Gente, até esses dias a minha mãe me perguntou, né? Ela falou assim, Thalita, você quer voltar pro CAAD? Eu falei, não, lógico que não, né? Porque a partir do momento que a gente ajoelha aqui, nossa, é muito legal, é muito interessante isso. Porque a gente ajoelha aqui, o pessoal começa a orar, nossa, é muito legal, porque a gente sente realmente a presença de Deus aqui. E aí começa o louvor, e aí cai o fogo, e aí começa a palavra, e aí cai o fogo, nossa, é muito legal. E superou as minhas expectativas, assim. Sim, lá eu estava fazendo um curso para o batismo, porque eu já tinha tomado a decisão que eu queria me batizar, daí eu estava fazendo o curso tudo.
Só que daí a Abel me conheceu e daí ela falou assim, eu tinha muito conhecimento do que era o batismo na minha vida, eu tinha totalmente certeza do que era, é uma coisa muito séria mesmo, uma aliança com Deus, é totalmente assim, você morrer para o mundo e nascer para Cristo, é largar tudo, tudo, tudo por Ele. Assim, eu já tinha essa decisão já na minha vida. E daí daqui eu nem precisei fazer o curso, né? Porque a Abel conversou comigo e daí ela falou, você tem um entendimento certo do que é o batismo, tudo certinho. Eu falei, não, tranquilo. E daí eu tomei a decisão. Quando foi no dia 29, eu me batizei, eu já tinha certeza do que eu queria. Eu acredito que Deus tem muito para fazer na minha vida aqui, sabe? Porque todas as vezes que eu venho no culto, eu dobro meu joelho aqui no ensaio, mesmo com poucas pessoas, eu realmente sinto a presença de Deus. E sei que o meu futuro aqui, eu pretendo me envolver mais, estar assim, participando com os jovens. E a cada vez mais, através desse resultado, né, desses tutores, eu criei um desejo de me envolver com questão de evangelismo, questão até mesmo outros trabalhos que vierem a surgir. Tudo isso por causa dessa imersão social que me foi proposta. Eu já participo do grupo de louvor, né, do SEMAD em Ação. Agora a Bel tá me chamando para ser conselheira também, que eu achei uma coisa bem interessante, assim. A gente não tinha isso lá no CAAD. E a gente acaba conhecendo novas pessoas essa semana mesmo. No domingo a gente conversou com uma menina nova convertida e ela... Obrigada. E aí eu peguei o número dela e comecei a mandar mensagens para ela vir para a igreja. E aí ela falou assim, tipo, quarta eu quero ir na igreja. Eu falei, beleza, então vamos. Então isso é legal, da gente poder conversar com as novas pessoas, da gente fazer novas amizades. E pra mim eu acho que, assim, eu quero dar fruto para Deus. Independente de onde Ele me colocar, se for para cantar, se for para orar, se for para pregar, se for para limpar o chão, qualquer coisa eu estou disposta a fazer. Para que o reino de Deus seja mais abençoado e Ele nos abençoe. Esses projetos eu acho incrível. O projeto do SEMAD em Ação é o que mais assim faz meus olhos brilharem. Eu gosto muito de ação social, gosto muito de missão urbana, nossa, é uma coisa incrível. E ter isso dentro de um conjunto de jovens, além de trazer essa conscientização de como é importante a gente trabalhar na obra do Senhor nesses campos, eu acho que isso é uma coisa muito enriquecedora, envolver jovens em projetos assim, que querendo ou não, o mundo aí fora tem tanta coisa para nos proporcionar, tanta atividade para a gente, e muitas vezes dentro da igreja a gente não tem tudo isso. E eu acho que é legal, esses projetos são legais porque eles nos envolvem, né, na casa de Deus e nos envolvem, nos proporcionam também, dentro desses projetos, a gente conhecer outras pessoas e de se integrar também, não só através do SEMAD de integração, mas dentro dos projetos. É uma coisa meio indireta.